Graça e paz em Jesus a todos. Estamos aqui de volta em nossa segunda aula de psicologia dentro do contexto teológico. Amém. Bem, e nessa segunda aula nossa, nós vamos estar verificando a psicologia reversa, também o transtorno do pânico, os ataques do pânico. Vamos estar analisando tudo, verificando, conferindo quais são as atitudes, o comportamento, ok? E as questões psicológicas. Vamos lá. A psicologia reversa. Verificaremos agora um texto do psicólogo Maicon Moreira no aprendizado sobre a reversidade psicológica, em seu artigo Psicologia Reversa ou Intervenção Paradoxal. Já ouviu falar? Esse é o texto do psicólogo Maicon Moreira. Vamos lá, vamos entrar no assunto. Acredito que você já tenha ouvido falar da teoria da psicologia reversa ou intervenção paradoxal. Mesmo que você não seja psicólogo ou estudante de psicologia, é muito comum as pessoas comentarem sobre essa técnica, mas sem chamá-la dessa forma. Inclusive, é bem provável que você mesmo já tenha usado a psicologia reversa uma vez na vida e nem tenha se dado conta disso, ou seja, inconscientemente. Vamos lá. Psicologia reversa é a técnica de fazer com que as pessoas sigam o comportamento que desejamos, pedindo a elas que façam o oposto do comportamento desejado. Nós pedimos a pessoa para fazer o oposto. E isso faz com que a pessoa faça justamente aquilo que queremos, que pensamos. É a chamada psicologia reversa. Explicando melhor, podemos exemplificar da seguinte forma. Vamos dar uma olhadinha em exemplos. Exemplo 1. A esposa todo dia pede ao marido para ele chegar em casa mais cedo, a fim de terem mais tempo em família, ou seja, ele passe mais tempo com ela e os filhos. Desejo de toda esposa. A mesma já está cansada de solicitar isso a ele, que sempre responde com o mesmo argumento e continua a ficar no bar com amigos, ao invés de dar-lhe atenção, né? E também atenção aos filhos. Através da psicologia reversa, ao invés de a esposa solicitar que o mesmo vá para casa mais cedo, ela pede a ele que fique mais tempo na rua, porque assim ela terá tempo para se arrumar e ficar mais bonita para quando ela for sair com as amigas. Alguém vai dizer assim: pastor, não ensina isso. Nós estamos somente analisando exemplos de psicologia
reversa. Ok? Segundo exemplo, normalmente os pais pedem aos filhos para eles estudarem para a prova. Porém, acontece de os filhos não acatarem e preferirem brincar com amigos, sair, se divertir, passar horas navegando na internet, etc. Utilizando a psicologia reversa, o pai de um adolescente que nunca o ouve em relação aos estudos pode começar a falar o seguinte: João, eu, se fosse você, realmente não estudava, porque isso é muito bom. Quem não estuda não tem preocupação, não tem emprego, inclusive não tem casa, vive na rua. Uma psicologia reversa. Outro exemplo, mais simples, seria pedir para uma pessoa não pensar em um coelho branco. Provavelmente, ela não conseguirá fazer isso, pois não controlará seu inconsciente, que logo a fará pensar no coelho branco. Se é que você aí já não está pensando no coelho branco. Observação para vocês, alunos. Nunca, não leia nunca Sofonias, capítulo 1 e versículo 8. Vamos lá. Outro ponto, transtorno de pânico. Vamos analisar a seriedade desse contexto. O transtorno de pânico, que normalmente ele é ocasionado pelo acúmulo de estresse. Está dentro dos contextos de também doenças psicossomáticas. Vamos lá. Neste capítulo, leremos, analisaremos o conteúdo exposto pelo doutor Fernando Magalhães em seu artigo de mesmo título, que é o transtorno de pânico. Vamos lá. Não existe uma pessoa que nunca tenha experimentado ansiedade. Não existe. A maioria das pessoas, quase 100%, já experimentaram ansiedade. Seja por estar prestes a realizar um exame importante, ou porque ouviu um ruído estranho do lado de fora da casa. A ansiedade é uma reação do organismo face ao perigo ou à ameaça. É o corpo reagindo. Todavia, o ataque de pânico é distinto por ser súbito ou imprevisível, ocorrendo em situações inesperadas. O transtorno do pânico é um dos problemas mais frequentes e, por vezes, incapacitante, pois a experiência é assustadora e fica gravada uma grande expectativa sobre quando e onde poderá ocorrer o próximo ataque. Então, não existe um ataque. Assim,
não existe uma ameaça, não existe um perigo, mas o cérebro da pessoa, os pensamentos da pessoa vão fazer surgir a ideia concreta de ameaça. A pessoa vai sentir que a ameaça, o perigo está ali. E, como estaremos vendo, a ameaça, o perigo de uma morte súbita, de passar mal. Então, esse negócio fica corroendo, martelando na cabeça, no subconsciente, no consciente da pessoa, e a pessoa fica naquela questão: ai, eu não posso mais ir lá, eu não posso mais fazer, eu não posso mais estar. Existem várias questões que acontecem através do acúmulo do estresse. Muitas vezes, as pessoas realizam inúmeros exames médicos sem encontrarem uma explicação até o momento em que compreendem, por intermédio de um médico ou psicólogo ou psiquiatra, que se trata do transtorno de pânico. O que define um ataque de pânico é um período distinto de intenso temor ou desconforto, no qual 4 ou mais dos seguintes sintomas que vamos estar abordando desenvolveram-se abruptamente e alcançam um pico em 10 minutos. Os 13 sintomas somáticos ou cognitivos são: vamos dar uma olhadinha nesses sintomas. Quando nós expressamos a palavra somático, psicossomático, soma. Somático vem de soma. Soma significa corpo. A palavra psicossomático, psique, alma, soma, corpo. Aquilo que vem da alma e atinge o corpo. Então, vamos dar uma olhadinha nos 13 sintomas somáticos ou cognitivos. Palpitações ou ritmo cardíaco acelerado. A pessoa tem contração muscular do coração, parece que está entrando vergalhões no peito. E assim vai, a pessoa faz o exame, faz ressonância, faz um monte de exame no coração e não tem nada. Outro sintoma, sudorese, que é um suor excessivo. Tremores ou abalos no corpo, ou em parte do corpo, na cabeça. Sensações de falta de ar ou sufocamento. São sintomas dentro do ataque de pânico. Vamos lá. Sensações de asfixia, dor ou desconforto torácico, náusea ou desconforto abdominal, sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio. A sensação é toda. Você sente no transtorno do pânico, o ataque do pânico, essa situação. Também é chamado de síndrome do pânico. Então, tontura, vertigem, instabilidade, desmaio, vem toda essa sensação. É sensação de morte. Desrealização.
sensações de irrealidade ou despersonalização, estar distanciado de si mesmo. Então nós vemos aí que existe uma falta de realidade e uma falta de estar consigo mesmo, uma despersonalização. Medo de perder o controle ou enlouquecer. Medo de morrer. Parestesias. Anestesia ou sensações de formigamento. E o último sintoma aqui, calafrios ou ondas de calor. É comum no ataque de pânico a pessoa sentir um calafrio. Quando alguém presencia um acidente automobilístico, alguma coisa assim, já há vários casos em que a pessoa fica parada, estática, gelada, não consegue sair do lugar. E no ataque do pânico, na síndrome do pânico, acontece isso também. O que nós lemos aqui não é que acontece com todos, ou que um dia vai acontecer com todos. São 13 sintomas que podem acontecer. Nós falamos aqui sobre uns 4 ou mais que podem ocorrer desses sintomas na pessoa. E esse último é a pessoa ficar ali parada, gelada, intacta, sem conseguir se mover. O psicológico trava a pessoa. É um risco, tipo assim, se eu me mover, o coração vai dar um piripaque. Não posso ter movimentos bruscos, e a pessoa começa a ficar gelada e suar gelado. Não consegue se levantar do lugar. Então, essa pessoa vai ter que ser auxiliada, certo? Tem uma ajuda médica de socorristas, essas questões todas. Durante o ataque, o indivíduo pode se sentir estranho ou irreal, ou sentir que o mundo é irreal. Estes sintomas aparecem subitamente e aumentam rapidamente de intensidade em 10 minutos. Durante o ataque de pânico, podem aparecer medos aterradores. A pessoa vai entrar ali num terror psicológico. Aí vem aquelas perguntas desses medos aterradores. As perguntas vêm na pessoa. E se perco o controle? E se enlouqueço? Que é um dos grandes medos de quem tem um ataque de pânico, de enlouquecer. E se tenho um ataque de coração? E se morrer? E se tenho isso em público e sofro uma humilhação, sofro uma vergonha, eu já sofri uma vergonha anteriormente, eu não quero sofrer novamente. Eu não quero passar por isso novamente. Eu não quero entrar mais naquele lugar, ir àquele lugar, aquele shopping, aquele supermercado, ali na rua, eu não consigo sair do portão. Porque eu posso sofrer isso aí. Existe um travamento do psicológico. Vamos continuar. Depois de passarem estes sintomas, as pessoas ficam muitas vezes assustadas
e com vergonha, porque se sentem anormais e estranhas. Esses sentimentos são comuns, a pessoa se sente com vergonha, assustadas. Vamos lá. A vida pode tornar-se uma constante vigilância à espera de algum sinal que possa indicar que esta terrível experiência está para acontecer novamente. É uma situação em que o psicológico vai acertando a pessoa em cheio e a pessoa não quer passar por tal experiência novamente. Então o medo, o receio é algo muito grande. Existe uma espécie de sensibilidade e vigilância em relação aos sintomas físicos típicos do transtorno de pânico. Por exemplo, ao sentir o coração abater, podem interpretar como um sinal de um ataque inevitável com consequências catastróficas. Muitas pessoas que sofrem deste transtorno podem desenvolver um medo em relação aos locais ou às situações onde já aconteceram os ataques, podendo, em alguns casos, ficar com tanto medo de situações públicas que se refugiam em casa. As pessoas não conseguem sair de casa. Frequentemente, o início dos ataques surge inesperadamente, sem nenhuma razão específica, mas depois tende a associar-se a certos locais e situações, como um elevador, conduzir numa ponte ou autoestrada, estar numa loja cheia de gente ou num centro comercial, supermercado, shopping. Acaba o sintoma, o ataque que a pessoa teve, sendo associado a esses locais. Consequentemente, as pessoas tendem a evitar ou mesmo fugir dos locais ou situações onde já sofreram os ataques. Excelente o nosso conhecimento. Amém? Vamos dar uma pausa aqui nesse momento e vamos dar continuidade. Temos ainda muito assunto pela frente. Senhor abençoe a todos.